começo aqui por causa desta ideia do entrar e sair. Acho que isto mostra muito bem esse entrar e sair do quadro, entrar e sair da imagem, não é? Furar o plano de representação. À antiga, não é? Na minha interpretação, tendo em conta a datação dos especialistas da Scottish National Gallery, eu apresentei isto como uma espécie de presença do passado, de alguma maneira, ao mesmo tempo que há aqui o milagre de uma verdade que surge para lá da imagem, e a imagem não pode deixar de ser simulacro. Há qualquer coisa, parece-me a mim, nesta imagem, que faz com que seja uma imagem arcaica para o período, para o século XV, italiano, e que, portanto, parece ser assim qualquer coisa que se impõe uma imagem num painel sobre madeira, em vez de a imagem em cima da tela, não é, que foi furada e apareceu a verdadeira Virgem. Portanto, esta relação entre o real verdadeiro e a imagem que pode ser falsa, na própria imagem, é muito interessante. Mas também temos pura e simplesmente isto, o furo, não é? O furar o plano, para cá, para lá, temos falado muito disso. Furar o plano, que já não é exatamente um plano de representação mimética, é o que faz o Fontana. Aqui está ele a rasgar uma tela, e o que acontece aí é muito interessante. É muito interessante porque é literalmente a tela furada que, de alguma maneira, estava nesta atitude. Esta atitude é antiperspética, quase por ser demasiadamente perspética. É um assunto quase hitchcockiano, não é? A literalidade faz o horror, não é? A literalidade do amor depois da morte do Vértigo transforma aquilo num pesadelo, num filme de terror, não é? A literalidade da mãe viver no Norman faz o terror do Psycho. Não é? Bom, a literalidade da mulher perfeita na Janela Indiscreta faz o terror do LB, do fotógrafo que está de perna partida na cadeira de rodas e que não percebe bem que fotografar não é agir, ver não é agir. Não é? E é evidente que aqui a questão não é da fotografia, se bem que a fotografia é uma coisa que no Hitchcock é sempre, está muito ligada, como já vimos, à falsidade e isso, como eu mencionei. Portanto, mas não é essa a questão que me parece mais importante não é pôr aquilo na fotografia, que isso era um descanso, não é? É na nossa posição de observadores modernos, a perspectiva cria aquele tipo de observador imóvel e sem corpo. Bom, e isto é a literalidade do horror. Horror para quem? Para a perspectiva. É o horror perspético pela literalidade. O que é que ele faz? O que ele faz é rasgar a tela e transformá-la na janela do Alberti, não é? Pelo menos na nesga, no buraco da fechadura do Alberti. E depois, para além do mais, é uma espécie de verdadeiro ponto de fuga, de rasgão de fuga, não é? E para além do mais, é uma série de outras coisas que nós já começámos a pôr aqui. Este rasgão é um rasgão violento, é uma violência. Não é? Esta violência tem qualquer coisa de um retalhar, e esse retalhar pode ser erótico. Não é? Essa violência pode ser uma violação. E portanto, estão a ver, e evidentemente uma outra coisa muito interessante no Fontana, que antecipa, porque ele faz isto pouco depois da Segunda Guerra Mundial acabar, que antecipa aquilo a que se irá chamar, através da crítica anglo-saxónica, minimalismo. Não é? Ou seja, só rasgar a tela, aliás, é que ele chama normalmente conceito espacial, uma coisa assim, só rasgar a tela faz com que a tela ganhe uma tridimensionalidade que não tinha, ou mais uma tridimensionalidade para além daquela já tinha enquanto objeto, não é? Enquanto armação, enquanto estrutura de madeira e pano, portanto, cria um novo conceito espacial, e, portanto, aproximando-a da escultura,
Portanto, faz desta reflexão com os meios da pintura uma reflexão sobre, que a aproxima da escultura, que é o que fará o minimalismo, pronto, levando longe demais aquilo que o Greenberg tinha pensado que devia ser a pintura modernista. Anémique cinéma. É muito engraçado porque, se virem bem, anemic cinema, tudo bem, funciona muito bem. Anémique cinéma não funciona nem em francês nem em inglês. Portanto, é logo ali desterritorializado, não é? Deleuze e Guattari. E depois, por outro lado, ou seja, qualquer coisa que não funciona bem nem na América nem na França. Por outro lado, anémique não se escreve assim em francês, diz-se anémique, mas não se escreve assim, com C no fim. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que se torne um anagrama de cinema, quase um anagrama especular, não é? Quer dizer, parece um lado e o outro do espelho. É quase como se isto fosse o reflexo disto no espelho, ou vice-versa. O cá e o lá, um e o outro lado do espelho. Portanto, começamos a perceber assuntos que nos interessam. Depois as imagens são todas assim, deste género, figuras abstratas, diríamos nós, mas que no movimento de girar destes discos, isto são discos que eu já tinha, que eu já fazia, antes, e que depois basicamente são filmados pelo Man Ray, é o que o Anémique Cinéma basicamente é, segundo se pensa hoje. E portanto, e reparam, estes discos são perspéticos, alguns são claramente perspéticos como este mesmo sem se mexerem. Outros são, por exemplo, espirais que não são muito perspéticas vistas paradas, não é? Essas imagens, mas que quando começam a girar, começam a fazer um movimento para dentro e para fora. Esse para dentro e para fora, evidentemente, é uma violação do plano de representação em cinema, eu já vou dizer porque é que digo em cinema, e é uma violação sexual, é uma penetração sexual para dentro e para fora. Não é? No Kubrick, na Laranja Mecânica, não é? Os malandros que andam a fazer malandrices em grupo chamam ao sexo o velho in-out, in-out. Não é? E, portanto, é isso que faz o Anémique Cinéma também do Duchamp. Outra coisa que faz o Anémique Cinéma é não levar muito a sério a abstração, o que é um horror para as vanguardas modernistas do tipo do suprematismo, do Malevich ou do estilo holandês, ou, percebem? E, portanto, ou seja, pega-se numa imagem abstrata e depois o que é que se faz com ela? Põe-se a sair e a entrar, ou seja, a jogar num campo perspético. As outras imagens que aparecem são como estas, letras. Sabem que o cinema em 27 ainda era 26, quando isto sai, ainda é mudo. O cinema mudo tinha intertítulos, isto são uma espécie de intertítulos, e portanto atira-nos imediatamente não só para uma reflexão sobre a pintura abstrata, que é o que faz o cinema abstrato, como o do Ruttmann ou o do Richter, e fala uma vez mais de uma maneira complicada, ambígua, criticamente ambígua, não é? Complexa. Porque as palavras, em vez de explicarem, de explicitarem, de tornarem simples o que se passa no cinema, o que se passa na imagem cinematográfica, complicam. São quase ilegíveis, e quando são legíveis, reparem, avez-vous déjà mis la moelle de l'épée dans le poêle de l'aimer? Qualquer coisa como, já alguma vez meteste a espada no forno da amada? Bom, evidentemente é logo sexual, a espada amada, não é? Nem todas estão óbvias, mas todas as legendas têm esse caráter de trocadilho sexual. E, portanto, e depois reparem, todas estas imagens que andam em espiral, que se constroem em espiral e que giram, têm um lado hipnótico. É como se o cinema fosse um jogo hipnótico entre o cá e o lá, é como se estivesse a hipnotizar as plateias. E, portanto, há uma relação de poder também do filme sobre o espectador. Relação entre o cá e o lá, entre o que vemos e aquele que vê, quem vê e o que é visto, mas também relação de poder, relação hipnótica que torna inativa a plateia. Porque reparem, o cinema era isto, o cinema
do jovem Marcel, é isto, não é? Eram máquinas como estas, do Plateau, por exemplo, que existia desde os anos 1830, não é? E que, onde uma imagem parada, é o que faz o filme, não é? Depois em fotografia, imagens paradas que, ao passarem muito depressa, parece que é só uma imagem móvel. Muitas imagens paradas parece que formam uma imagem móvel. Bom, e portanto, isto espreitava-se normalmente nestas máquinas, espreitava-se, era um peep show, como dizem os ingleses, e portanto, vamos ver que este filme que estamos agora a ver está cheio de peep shows, não é? Espreitar pela janela é um peep show. Vamos ver, aliás, a Stella, no seu bom senso, não é? No seu senso comum, dizer raça de peeping toms, não é? Raça de voyeur, não é? Raça de espreitadores, não é? E depois vamos ver no Psycho o mais espantoso de todos os peep show, não é? Que é aquele do Norman a espreitar pelo buraco que estava onde? Atrás do quadro, como veremos. Bom, e portanto, um quadro muito particular, como veremos. E cá está o Muybridge com uma máquina que era uma máquina muito interessante, porque não funcionava só como peep show, mas funcionava, tinha uma possibilidade de projeção. E, portanto, projetar para um público a ver ao mesmo tempo na parede, em vez de ser um a um a espreitar pelo buraco, não é? E, portanto, antes dos Lumière. Portanto, os Lumière nem sequer a projeção inventaram. Não é? E vamos ao voyeurismo dele. Vai ser muito interessante o que vamos ver agora aqui. Vamos ver assim. Primeiro vamos ver ele a observar duas babes em fato de banho. Portanto, começa por ser essa espécie de voyeurismo erótico, mas depois, reparem, aparece um helicóptero. Aparece um helicóptero a sobrevoar. E depois, e aí dá logo uma ideia de vigilância, não é? Vigilância, não é? Aquela vigilância do Estado. Não é? Um helicóptero para vigiar. Não é? Portanto, aí entramos numa questão de vigilância. Aliás, isto lembra-me um filme do Coppola, do Francis Ford, de 1974, que se chama The Conversation, o vigilante, acho eu, em português. E que até a história é próxima disto, porque há um vigilante, há um tipo cuja a profissão é precisamente vigiar pessoas, que pensa que o casal que ele está a vigiar vai ser assassinado, como este vigilante, não é? Pensa que a senhora vai ser morta e depois efetivamente foi morta, não é? Ele, aliás, pensa sobretudo depois, quando já não há nada a fazer, porque agir não é de facto o prato forte deste tipo de observador desencarnado. Bom, e portanto, é muito engraçado. Ele estava ao telefone com mão de ver, com o tipo do jornal, que a dizer, pá, então, amanhã sai o gesso, não é? Oh pá, não, para a semana, então, que pena, pá, temos aqui um trabalho para ti em Caxemira. E depois reparem como ele diz, eu não disse que isso era um lugar bom para vigiar, mas diz assim em inglês, to watch, que não é só vigiar, é espreitar, não é? Para estar atento, de olho nisso, não é? De olho nisso, como diria um brasileiro, e portanto é muito engraçado, começa-se aqui claramente a instalar não só esta ideia, isso é que é importante notar, não só esta ideia de uma atividade anormal, de um tipo que não tem nada que fazer e que é uma opção estritamente pessoal. Já vimos que tem a ver com o caso pessoal dele, não é? Mas isso agora vai deixar-nos interessar. Mas que tem a ver com um sentimento geral de vigilância, quer dizer, uma das coisas que nós sentimos muito na janela indiscreta é que somos todos vigiados. Não é? Ele está a vigiar, mas ele pode ser vigiado, ele também tem uma janela, não é? E no fim, o Raymond Burr, o assassino, não me lembro como é que se chama o personagem, o Raymond Burr até olha para a janela dele e depois até vai entrar para o apartamento dele e atirá-lo pela janela, não é? Expulsá-lo do seu apartamento pela janela albertiniana, digamos assim.
para cá, portanto, para o lado do observador, que naquele caso era o lado do observado, não é bom? E, portanto, é muito, e que, aliás, no próprio filme também é, porque há uma identificação entre nós e o LB, e entre o LB e o assassino, que vamos ver já em breve. E, portanto, é muito interessante esta ligação à própria ideia de vigilância, primeiro tema muito importante, depois, e que tem a ver, e que tem mais a ver até com esta ideia do imperialismo que marca a nossa viagem pela perspectiva, e também a começar a pôr-se claramente a questão, de uma maneira ainda muito suave, em crescendo, esta questão que é ver e agir. Quer dizer, ele é um homem de ação, com aqueles carros todos espatifados, com aqueles incêndios, agora quer ir para Caxemir a fotografar a Revolução. Mas na realidade é um tipo escondido atrás da câmara, não é? O que é que ele faz ao mundo? Onde é que ele age? Onde é que ele se envolve? Sobretudo, para pensarmos mais, a coisa mais perto do que eu quero dizer é algum envolvimento. Ver é o mesmo que envolver-nos. Ver desencarnado é o mesmo que nos envolvermos com o nosso corpo. E o cinema do Hitchcock não é um cinema de contemplação, não é um cinema de mera reflexão intelectual. É um cinema gutsy, é um cinema de ação, de montanha-russa, estão a ver? De envolvimento, evidentemente, um envolvimento fictício do espectador. E, portanto, é muito engraçado, porque esta ideia, há aqui uma ideia claramente, quase que podemos dizer, para ver desta maneira imperialista, ou seja, neutra, abstrata, dominadora, impondo um ponto de vista, como se não se fizesse senão o que é natural e universal, que é a maneira que a modernidade pós-renascentista, do Renascimento para cá, põe, e põe, não só na Europa como pelo mundo todo, a tal globalização, não tem uma relação muito complexa com o agir. Quer dizer, por um lado vimos que a perspectiva é um espaço de conquista, mas essa conquista não é um envolvimento. Estava outro dia a ler ali um comentário bastante pateta de um ilustre colega que ficará por nomear no Expresso, em que dizia que talvez seja tempo de perceber, em vez de estarmos a querer fazer alguma coisa, estão a ver a cabeça destes patetas, em vez de estarmos a querer fazer alguma coisa, tem razão de outra maneira, eu já explico da maneira que eu acho que tem razão, ou seja, de intervir na Síria, por exemplo, eu também acho que nós intervimos com muita à vontade em assuntos que não percebemos bem. Não seria melhor compreender e estudar como se fazia no tempo dos descobrimentos e não sei o quê? Pois é, que descobrir e estudar também é conquistar e dominar. Se o meu ilustre colega tivesse lido, bastava o Said, o Eduardo Said, não é, que escreve desde os anos 70, tinha percebido uma data de coisas que, pelos vistos, até agora não percebeu, não é? E, portanto, esta maneira de dominar o espaço não é uma maneira de um envolvimento, não é? De uma ação direta no local, não é? E, portanto, é esta maneira de sabe-se para se organizar, sabe-se para se indexar, não é? Sabe-se para se dominar, não é? E, portanto, portanto, a primeira questão é esta que vamos ver.
Bem, FBI, estão a ver ainda por cima, não é tipo, eu sei porque temos um colega lá que está a trabalhar em Caxemira, não, um jornalista, não, é o FBI. Portanto, ou seja, a vigilância claramente aqui está a ser atirada para o aparelho de Estado. Ainda por cima num mundo de Guerra Fria, não é? Bom. Bom, eu acho que isto aqui já chega. Agora queria-vos mostrar uma imagem. É muito engraçado porque depois ele enuncia a outra questão. Eu penso que uma das questões é esta. A questão de ver e agir. Ver é o mesmo que agir. Ver é o mesmo que saber. Ver não tem uma responsabilidade ética perante a comunidade que nós não conseguimos cumprir. Reparem, aquele helicóptero começava ali a fazer-nos parecer que tudo pode ser vigiado, que este coitadinho tem recursos muito parcos para vigiar, e portanto há gente que tem helicópteros e que faz o mesmo que ele, vê miúdas, como ele estava a ver a Miss Torso, não é? E não nos dá uma responsabilidade de escolher o que é que vemos e como é que devemos agir perante o que vemos. Não é? Aquele momento onde nós talvez consigamos ir, onde de repente a Stella, a empregada, que o ajuda, que vai lá, o vai massajar e não sei o quê, percebe que há uma vizinha que vai suicidar-se, estão a ver? E portanto eles preocupados com o assassino. Portanto, isto é uma questão, são estas questões que têm a ver com o ver da modernidade, com o ver pós-medieval. Por outro lado, temos aqui, depois há outra questão que é o casamento, esta mistura aos dois. Portanto, quando se começa a pensar em casamento, se começa a falar em casamento, vemos esta imagem, não é? Perto disso, eu agora não me lembro muito bem a relação com isso, mas é perto. E que é o casamento que vai correr pior de todos, que é o casamento que depois, como nós saberemos, vai dar em assassínio, não é? Mas há uma coisa que eu percebi só a preparar estas sessões, ainda não tinha percebido, é que eu posso estar a exagerar, mas não acham a mulher do bar, do assassino, muito parecida com a Grace Kelly, vista de longe? Não vos parece o mesmo tipo de loira, com os ombros grandes, largos, não é? E, portanto, começa a criar-se aqui uma identificação, e não precisa da semelhança com a Grace Kelly, se não concordarem, deitem-na fora, não é? A mim parece-me muito. Mas não vos parece que, reparem, o problema dele é o casamento, o problema deste tipo, não é? Vai matar a mulher para se ver livre dela. O problema do Jimmy Stewart também é o casamento. Só que ele não quer matar a mulher e, portanto, acha que o melhor é não se casar. Estão a ver a questão. E, portanto, aqui colocam-se as duas questões. O problema do ver, na ligação, na relação entre observador e observado, nesta aproximação, que também cria uma outra aproximação que, no fim, é absolutamente evidente, que é a relação entre observador e observado, mas o espectador do filme, nós, e o Peeping Tom, por excelência, representado pelo Jimmy Stewart, não é? O L.B. Jeffries. E entra a empregada, quando ele está a espreitar pela janela. A pena para um voyeur são 6 meses de trabalhos forçados no estado de Nova Iorque. A legenda não põe isso. O que também é muito engraçado naquela relação local-global que vamos continuar a explorar. E depois, uma coisa muito engraçada é que nesta casa entra-se por trás para ver a frente. Lembra-me sempre a experiência do Brunelleschi, que depois vos falarei mais à frente. Não é? Na experiência do Brunelleschi, espreita-se por um furo, não é? Para ver um espelho, que também tem um furo que permite ver para lá do espelho, e ao mesmo tempo o espelho reflete um painel que está à sua frente e à frente do nosso olho, mas de costas. Não é extraordinário? Desde o princípio, é a perspectiva mais antiga que temos. Não é? É o dispositivo perspético mais antigo que temos, e já é uma coisa onde ver por trás e ver pela frente tem uma complexidade, uma relação, etc. Não
Bom, e portanto, eu não vou alongar-me nisso, mas alinhavei algumas ideias assim num tom um bocadinho displicente, portanto não será grande ajuda, mas percebem quais são as minhas ideias sobre isso, se forem lá ao blog de que eu vos tenho falado. Pronto. Já vamos voltar ao aparelho do Brunelleschi, não é tão rebuscado, não é uma coisa tão sobrecodificada como a que eu fiz agora, né? mas acho piada até nisso. Meu Deus, tornámos-nos numa raça de voyeur. Estão a ver Peeping Toms, como ela diz, não é? Meu Deus, estão a ver? Portanto, cá está, para ela, o problema é o voyeurismo. Não é? Apetece dizer, não, minha senhora, o problema é um sistema de visão da modernidade, não é? Que foi utilizado pelo capitalismo imperialista. Esse é que é o problema. E isto é muito engraçado, porque por um lado, e agora volto ao Henri Lefebvre, se por um lado temos aqui uma coisa que é mais subversiva, digamos assim, mais simpática para nós do que os projetos do poder para as cidades e não sei o quê, portanto, pensar o espaço como espaço de domínio, não é? Pelo poder, pensar ou não pensar, porque isto também surge sem pensar, inconscientemente, subconscientemente, qualquer coisa, no poder. Eu também não queria que vissem isto de uma maneira muito voluntarista. Há uns maquiavéis, não é? Há uns seres maquiavélicos, não é? Que estão lá escondidos atrás de umas secretárias a querer fazer-nos mal, a querer vigiar-nos. É assim que a máquina funciona. E é muito perigoso, para além de estúpido, que já é mau e perigoso, mas é muito perigoso politicamente pensar assim o poder, como os gajos que estão lá atrás a querer mandarem, não é. Isso era como se pensava o poder antes do Hitler subir ao poder, não é? Todo o cinema alemão pensa assim o poder. Não é? Uma abusa do Fritz Lang é isso, é um gênio do mal que está ali a coisa, não é? E nós temos de ter cuidado, porque os próximos maus não vão ser Hitlers, não é? Não vão ser ditadores, ou quase que punham as mãos no fogo, não é? Não vão ser assim, vão ser estes poderes difusos, que não se sabe bem onde estão, quem é que tem, e é que vamos chamar coisas lindas como liberdade e democracia e desejo, mas desejo porque eu desejo comprar os ténis Nike, não é? Liberdade para comprar Nike ou Reebok, não é? E, portanto, democracia para não ir votar, porque não sei o que é que é de fazer, porque não percebo bem onde é que está o poder, nem o que é que se há de perceber. E, portanto, esse é que é o perigo, não é o novo Hitler, não é? A gente come ao pequeno almoço, isso os banqueiros digerem com facilidade, não é? Isso não é bom para o capitalismo, uma ditadura não é boa para o capitalismo, não é? O capitalismo precisa dessa liberdade, que é a liberdade do mercado, e que nos convence que é a liberdade. Portanto, apetece dizer isto à senhora, portanto, ou seja, por um lado, a posição da Stella é porreira, porque é uma posição do espaço vivido, não é? É melhor do que o do poder. Eu aqui chamo para ideias que apontei rapidamente quando falámos da bibliografia, que eu pensei que podia explorar mais com algumas citações, mas não vou fazer. O Henri Lefebvre, não é? Leiam o Henri Lefebvre sobre a cidade, não é? Portanto, aquela ideia de furar, de subverter, de perverter os espaços urbanos com a festa, etc., com a Revolução, com Maio de 68, com não sei o quê, não é? Portanto, ele escreve pouco depois. E, portanto, é este tipo de revolução festa, que é urbana, que é a utopia do Lefebvre, ela está mais perto disso, do espaço vivido, experienciado pessoalmente. E com o seu senso comum, ela consegue apanhar coisas mais úteis, mais solidárias, do que o Jeffries com a sua análise muito intelectual e neutra e superior e não sei o quê, fora deste espaço que é ele que organiza, desta história que é ele que de alguma maneira quase cria, não é? No seu tédio. O tédio também é um dos elementos que acompanha o burguês capitalista do século XIX para cá, é o tédio, não é? L'ennui.
O flaneur, não é? Os personagens baudelairianos estão sempre entediados, não é? E portanto, há estas duas coisas. Por um lado, ela tem mais razão do que ele agora para cortar a direito, e mal, e parvo, e simples demais, mas pronto, ela tem mais razão do que ele. Não tenho medo de dizer isto. Não sei a qual é a utilidade. E depois, mas por outro lado, ela comete este erro, que se calhar é o erro do Hitchcock, não é? É que o problema é mais complicado, minha senhora. Bom, o que as pessoas deviam fazer era sair das suas casas, não é? Sem dúvida, e fazer a revolução, mas o que as pessoas deviam fazer é sair de suas casas, mas deviam sair de suas casas, também quer dizer isto, tomar conta dos seus corpos, sair desta posição do espectador imóvel, de que falámos na aula anterior, do espectador imóvel, do olhar desencarnado, não é? Agirem, comprometerem-se, sujarem-se, estão a ver? E que é o que não fazem, porque viajam sentados, eles viajam muito, mas ele faz muitas coisas, ele age muito, mas age muito para pôr fotografias nos jornais, não é? E a gente olhar e dizer, pois mais uma revolução em Caxemira, onde é que está a página do desporto, não é? Bom, e portanto, ele viaja muito, mas sempre sentado, não é? Nós vemos muitas coisas, mas à frente da televisão, sem nos mexermos, nem a cadeira mexe, é que no avião a cadeira ainda mexe, não é? Agora mexe, porque o avião mexe, não é? Bom, e portanto, o que as pessoas deviam fazer é sair de suas casas. Sim senhor, que tal esta filosofia caseira? Estão a ver? Cá está ela a levar isto para a tal indução no sentido mais comum, não é? Menos técnico, não é? Menos matemático, menos lógico, não é? Sim senhor, que tal esta filosofia caseira? É neste mundo que ela se mexe. Depois é muito engraçado, este olhar desencarnado vai ter aqui uma lição de filosofia caseira enquanto é massajado, ou seja, enquanto lhe tocam o corpo. Não é? Este homem que não toca em nada, vê tudo à distância com binóculo, com teleobjetiva, atrás da câmara, não me toquem, não me mexam, não me chateiem, não é? Nem se quer casar com uma mulher perfeita, não é? Lá está o terror da mulher ideal. Porque, não sei, ela provavelmente vai-me atrasar, vai-me não sei o quê, vai isto, vai aquilo, não me toquem, não me toquem, não me toquem, não me prendam, não sei o quê, não é? O preço está eu, não é? Mas, lá está mais um bloqueado, não é? De outra maneira. E, portanto, como Norman, como o Scotty, como do Vértigo, como o Roger Thornhill do North by Northwest. Bom, e portanto, e depois ele diz assim, sabe, acho que tem razão, vai haver sarilhos por aqui. Sarilhos, e nós sabemos que vai haver sarilhos, não é? Percebemos que senão não estávamos a ver um filme do Hitchcock. Os sarilhos vão ser o Burr matar a mulher. Quais sarilhos? A Lisa Fremont. Afinal é o casamento dele. Estão a ver outra vez esta mistura? Para não dizerem, bem, lá está aquele gajo agora, a Grace Kelly, é parecida com a Grace Kelly onde? Esqueçam a Grace Kelly, eu acho que é. Mas então agora juntei mais a esta para além daquelas que eu já disse. Vai haver sarilhos, a gente sabe que vai haver um assassínio, não é? Afinal, aquilo é que ele ainda está a pensar agora é no casamento dele. O sarilho é ela, é a Lisa Fremont, está a brincar. E a Lisa Fremont é a mulher ideal para qualquer homem esperto, que tenha a cabeça no lugar, acho que é como ela diz. A Lisa Fremont. Ora bem, a Lisa Fremont é a mulher ideal, pois isso é que o assusta. Os ideais assustam sempre muitas pessoas. Ao contrário do Vértigo, onde o que ele quer é a mulher ideal. Acabaram de ver o Vértigo, vamos entrar no Vértigo amanhã, segunda-feira, mas é isso, a mulher ideal. Portanto, o Jimmy Stewart tem sempre problemas com a mulher ideal, não é? No Hitchcock não tem sempre, mas pronto, tem muitas vezes. Não é? Aqui em 54 tem um problema com a Grace Kelly, olha que chatice, não é? E depois em 50 e qualquer coisa, no Vértigo, 56, 57, tem problemas com a Kim de Novak, olha que chatice outra vez. E portanto, mas tem sempre estes problemas, não é? Neste filme cai, é ele que é tirado pela janela, mais terrível é quando é a pobre da mulher verdadeira, que ele quer trocar pela mulher ideal, que cai pela torre, não é? E pode falar naquilo que quer. Isto parece que não quer dizer nada e que para mim é muito interessante. Porquê? Pode falar naquilo que quer,
pode falar naquilo que quer, digamos assim, isto em inglês tem mais a ver com o que eu vou dizer, mas pode falar naquilo que quer dizer, consegue exprimir, parece que se deitou no divã do psicanalista, não é? Quer dizer, tu queres uma coisa que não é ela, mas sabes o que queres, ou seja, qual é o teu desejo? Cet obscur objet de désir, não é? Qual é esse? Não é? Estou a parafrasear, aqui a cagarolice em francês foi para parafrasear um filme do Buñuel, mais obviamente, e portanto o surrealismo e não sei o que. Portanto, quer dizer, tu sabes o que é que desejas. Bom, evidentemente que quando a psicanálise é interessante é quando nos diz que a gente nunca sabe e nunca saberá o que deseja, não é? E que cola ao desejo coisas que identificamos e confundimos com o desejo, não é? Isso é que é interessante, quando nos diz, o teu desejo é aquele, olha, obrigado senhor doutor, mas vou fazer outra coisa noutro sítio, não é? Bom, e portanto, e pode falar naquilo que quer, cá está um buraco, um vazio, que depois vamos estudar na próxima, a partir de segunda-feira, um buraco como no Vertigo e sobretudo como no Psycho, um buraco, um vazio, mas sabe o que quer? Bom, e aqui há uma coisa muito gira que aqui não funciona na tradução, é que ela diz, para que é que estás a analisar, lá está a analisar, a sobreanalisar, a sobrecodificar, para que é que estás aí a pensar, o sujeito cartesiano a pensar, não é? Porquê é que não sais de dentro da tua posição de observador imóvel e desencarnado e assumes o teu corpo e vais lá para fora e ages, em vez de dizer que és um homem da ação, porque atiras flachadas lá em Caxemira, porque é que não sais lá para fora e não te sujas e não te comprometes, não é? E então ela diz, porque quando duas pessoas se amam, bam, é como dois táxis na Broadway, estão a ver, bam, é uma coisa física, não é? É um choque frontal, não é? Tipo, não é, olham-se. Quando duas pessoas se olham é amor à primeira vista. Estão a ver o que é que ela escapou com a sua filosofia caseira? Amor à primeira vista é o que ele quer. À segunda, à terceira, não é? Não sei, quer dizer, está sempre a olhar para babes. Agora, bam, é que ele não quer. Estão a ver? Bam. Físico, gutsy. Estão a ver? Bom, ok. Voltamos ao filme. Lá vem ela, mas agora vejam bem isto. Para já é uma sequência agora muito bonita. Não é? Desculpem dizer isto, mas eu às vezes dá-me para estas coisas. E depois vejam o que vai acontecer. Vejam bem o que vai acontecer. Eu vou dizer primeiro o que eu gosto nisto. Primeiro, temos ela vem da invisibilidade. Quem é que vem? A noiva, a famosa Lisa Fremont, que esta é ao contrário do Thornhill. O Thornhill vai atrás de um nome, o nome chega primeiro que ela. E nós nem sabemos quem ela é. Será aquela miúda da capa da revista? Nunca mais saberemos quem ela é. Não sei se alguém percebeu quem ela é quando viu o filme ontem, eu não percebi. Não sei, portanto, digam por favor, não a sério, não digo isto sem nenhuma ironia, não estava desatento, qualquer coisa, não, mas acho que não se percebe. E agora temos este movimento de câmara e depois o que é que vai acontecer? Ela vem da invisibilidade absoluta, torna-se uma sombra e depois vai emergindo para a visibilidade e vai ficar visível à nossa frente em vez da janela, o que faz a Grace Kelly, em boa parte do filme, até ela própria ser apanhada no peep show, no espetáculo cinematográfico televisivo, já vou dizer, já falei aqui como isto é mais um espetáculo, eu pela janela vê televisão, e nós vemos cinema, não é? Mas ele pela janela vê televisão, já vão ver porquê, ele até come sanduíches, não é? Ora, não se comiam sanduíches no cinema nos anos 50, nós é que espectadores de televisão embrutecidos, levámos a televisão para o cinema e vamos para lá comer pipocas, não é? Eu gostava de ouvir o filme, mas os outros gajos gostam
fazer barulho a comer pipoca. E portanto, portanto, nos anos 50, onde é que se come em frente à televisão, em frente da imagem? Na televisão. Eles até têm até vendem umas coisas a que chamam TV dinner. Então, umas coisas prontas para fazer muito depressa, depois congelados, depois no micro-ondas, não é? Estou a saltar umas décadas. Mas, portanto, para se comer em frente à televisão, sem problema nenhum, sem trabalho, um tipo senta-se ali, mais embrutecido ainda a comer. E, portanto, ele até sanduíches come, a olhar para ali, pela televisão, parece que está mortinho, porque ele tem morto a mulher, estão a ver? Aliás, ela diz-lhe isso, a Grace Kelly, talvez tenhamos a oportunidade de ver isso. Parece que estamos aqui a desejar que a mulher seja morta, estamos a tirar prazer disto, estão a ver? Bom, e portanto, pronto, isso não é muito o que, não quero ir muito por aí, mas reparem, é muito bonito e muito interessante e muito significativo para a narração e para as ideias mais profundas, digamos assim, que essa narração traz consigo. Mais por baixo, entre linhas. Portanto, ela invisível, sombra, depois vai se tornando visível e fica em frente à janela. Ela até aceitar o peep show do noivo, ela está sempre à frente da janela, à nossa frente da janela, à frente dele, entre ele e a janela. Então, entre nós e a janela, entre ele e a janela. Ela de lado para a janela, ela de costas para a janela, está sempre a borrifar para o que está a acontecer ali, até que vai olhar, e quando olhar vai conduzir o nosso, não é já, veremos isso à frente, mas quando olhar vai conduzir o nosso olhar para a janela, e aí vai começar um envolvimento gradual que vai fazer ela agir, ele não, ele fica sentado na cadeira, mas vai fazer com que ela vá agir em vez dele. Não é? Bom, e portanto, vamos lá para já ver esta imersão na sombra. E antes de mostrar, queria dizer mais isto. É que não é só, ela não vem só da invisibilidade. Não ver aproxima-se aqui de não conhecer, pelo menos para este observador paradigmático que é o L.B. Jeffries. Porque ela aproxima-se dele, ela já é visível. Ele, assim como que acorda, não me lembro muito bem, ela aproxima-se, beijam-se, e depois ele diz assim, quem és tu? Não é? E, portanto, ela vem também do desconhecimento. Portanto, e quem és tu? Também há aqui conotações oníricas e, eu diria, há aqui como que precisamente uma relação com a questão que deixámos pendurada atrás, com o desejo dele. É ela que se associa é ela o seu objeto de desejo, digamos assim. É ela uma das faces desse desejo. Estão a ver? É ela que vem do escuro, que vem do irracional, que vem... Bom, também podemos fazer essa leitura. Podemos fazer as que quisermos. A beleza da coisa é essa. How's your leg? It hurts, though. And your stomach? Empty as a football. And your lower life? Not too active. Anything else bothering you? For you. Reading from top to bottom. Atenção. Lisa. Carol. Freeland. Is this the piece of Fremont that never wears the same dress twice? Only because it's expected of him. It's right off the Paris plane. Think of himself? Well, it depends on the quote, you know. Let's see, now there's the airplane ticket over, and import duties, hidden taxes, profit markup. A steal of $1,100. $1,100? That list address on the stock exchange. Why, we sell a dozen of them at this price range. Who buys them? Tax collectors? Even if I had to pay with the with it. Just for the occasion. Or something big going on somewhere? It's found right here. It's big money.
Atenção. Well, it was just an old run-of-the-mill Wednesday. The calendar's full of them. It's opening night of the last depressing week of L.B. Jeffries and the cast. Well, I haven't noticed a big demand for tickets. That's because I bought out the house. You know, the cigarette boxes seem better days. Oh, I picked that up in Shanghai, which has also seen better days. It's cracked and I never used it. It's too ornate. I'm sending up a plain fat silver with just your initials engraved. Well, that's no way to spend your hard-earned money. You wanted to. Oh! What would you think of starting off with dinner? O que achas de começarmos por jantar no 21 para festejar? E ele vai dizer, bem, só se trouxesse uma ambulância, porque ele não se pode mexer. Isto é muito engraçado, porque isto também tem a ver com coisas que já falámos e que são novos regimes de temporalidade e de espacialidade, que fala, por exemplo, o Paul Virilio, que encontram uma espécie de história da conjuntura disso no Jonathan Crary, e que encontram até no Psycho, repito isto outra vez, naquela disciplinização do corpo e dos comportamentos do espectador no cinema. E é que ela diz assim, bem, não somos nós que vamos ao 21, ao 21. You have perhaps an ambulance downstairs? Better than that. 21. Thank you for waiting up. Ou seja, nós já não precisamos de ir às coisas, as coisas vêm até nós, não é? E nós sabemos isso, quer dizer, podem não vir até fisicamente, por exemplo, nós podemos ver tipos aos tiros na Síria e não estamos lá, não levamos um tiro, somos um bocado como o LB, não é? Estamos cá no nosso cantinho a ver, mas até podemos encomendar coisas pela internet, não é? Portanto, esta coisa estão a ver, eu não vou estar sempre a falar disso, nem vou estar a mostrar essas imagens, porque estar a saltar, olha o tipo a falar ao telefone, já ouviram falar ao telefone, mas ele está sempre a falar ao telefone, há sempre referências aos telefones, a um postal que veio não sei de onde, ao restaurante que veio a casa, estão a ver, portanto, esta coisa de viajar sem sair do lugar, não é? Esta coisa de dominar um espaço que não temos de percorrer fisicamente, não é? E isso parece muito interessante. The kitchen's right there on the left. Oh, I'll take the water. Good evening, Mr. Jeffries. Lá vai ela para a janela, estão a ver? Senta-se de lado, senta-se de costas, a janela não existe, não é? Portanto, é muito engraçado. Trying to get us new show. And then I have to dash back and change. Well, now, Tom, what was Mrs. Hayward wearing? Oh, she looked wonderfully good. She had on the most of them. Ver-te é amar-te. Estão a ver? Ver, amar. Ver-te é amar-te. E depois lá para o fim da canção, isto é o filme mais pop do Hitchcock, não é? Está cheio destas musiquinhas e destas referências à cultura de massas. O que também é engraçado num filme sobre o espectador e sobre ver e agir, também lá está. E sobre vigilância e sobre voyeurismo. Há uma relação, evidentemente, dos mass média com algumas realidades que é uma relação voyeurística, não é? O que é que a gente, não é? O que é que fazem os paparazzi, não é? O que é? A senhora que é apanhada com as maminhas à mostra no iate no sul de França, não é? Quer dizer, não é voyeurismo. E é do paparazzo, será que se faz assim o singular? Não é? E é do fotógrafo? Não, é nossa, nós é que somos voyeur, o outro gajo quer ganhar dinheiro. Não é? Portanto, bom, e portanto isso é engraçado, mas portanto é um êxito, creio que o Dean Martin, não é? To know you is to love you, e depois lá à frente,
Não é? To see you is to love you, desculpem, e depois lá à frente ele diz assim: You'll find how well I know you. Estão a ver? Portanto, começa por vê-la, ver é amar-te, e lá para o fim diz que vais ver, vais encontrar, aqui não é? Vais chegar à conclusão do quão bem eu te conheço. Mas ver é conhecer, estão a ver? Ver é conhecer. Bom, eu acho que isto manifesta muito bem essa questão. Agora vem a Grace. Outra coisa muito engraçada é que ele vê muitas vezes, por exemplo, está a comer uma sanduíche quando vê esta senhora, e reparem, estas janelas grandes, há janelas grandes e pequenas, as grandes é quase como se fosse CinemaScope, e as pequenas uma espécie de televisão, mas, e isto é uma espécie de novela, a senhora a imaginar que tem um amante, que não tem, a solteirona, e estão lá de modo de não casar. Não é? Isto diz-lhe casa, vais ficar como ela, casa, estão a ver? E o assassino diz-lhe não cases, vais acabar a matá-la, vais ou ela a ti ou qualquer coisa. Bom, portanto, estão a ver? A interatividade. Isto é muito importante. Reparem que ele nem sabe os nomes deles, os nomes são outra vez importantes. Nomeia-os através de nomes que ele, supremo dominador deste universo, seu ponto de vista que o organiza, encontrou para eles e que são já uma interpretação. Miss Lonely Heart, Miss Torso, etc. Não é? E, portanto, isso também é muito engraçado para voltarmos à questão do nomear, que era uma das grandes questões do nosso plano. Aquele apartamento, aquela cena ali animada e tal, em festa, aquilo parece o teu apartamento. Ele diz, consegues ver o meu apartamento? Estão a ver esta relação com o ver e saber, não é? From here all the way up to 63rd Street? No, exactly. We have a little apartment here that's probably about as popular as yours. You remember, of course, Miss Corso, the ballet dancer? She's like a queen bee with her pick of the drones. So she's doing the woman's hardest job, juggling walls. She picked the most prosperous looking one. She's not in love with him, or any of them. How can you tell that from here? You said it resembled. Estão a ver? Isto é muito engraçado por várias razões. Por um lado é esta coisa que atravessa o filme todo, a filosofia caseira, a tal indução, do particular para o geral. Não é? Estou a partir da minha experiência. Não é? Quer dizer, não disseste que isto parecia o meu apartamento, então eu sei. Não é? Bom, e portanto, mas por outro lado, faz com que a sua lógica desencarnada lhe arrebente na cara. Estão a ver? Porque agora o problema volta a ser o problema dele. O problema dele com ela. E por outro lado, não é? Reparem como de repente personaliza a questão. Estão a ver? Portanto já não é um problema abstrato, de lógica, não é? Destas coisas afastadas e torna-se um problema com personagens concretos e pessoal, não é? E pessoal dele, digamos assim. Uma janela fechada, por enquanto, não é mau, são os pombinhos, são os noivos, né?
são uns dos últimos a aparecer, um casal de recém-casados, portanto, quer dizer, estão a namorar. Mas depois vai haver aquela inquietante janela fechada do assassino. Agora vai aparecer aqui o Hitchcock. É um dos tipos. Olha, lá está ele. E agora há aqui uma conversa muito interessante. Unless you can't say the dinner is tonight. Lisa, it's perfect. As always. Atenção. You can't be that much difference between people and the way they live. Nor eat, talk, drink, laugh, wear clothes. Estão a ver? Isto é muito engraçado. Porque foi para isto, eu não vou agora estar a mudar para o computador, porque não vale muito a pena. Se tivermos um bocadinho, vemos no fim. Se não tivermos, começamos a próxima sessão com isso. Mas eu trouxe duas imagens, pronto, já passámos, que eram duas imagens neoclássicas. O neoclassicismo vê o mundo assim. O iluminismo vê o mundo assim. É universal. Olhem, reparem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não é? Ou seja, há um belo e há um bem que é igual para todos os homens. Era muito engraçado, essas imagens depois eu vou mostrar-vos, mas não sei se será hoje, porque visualmente temos uma escultura que um dinamarquês, o Thorvaldsen, faz na Dinamarca, no século XIX, um busto de Napoleão. À antiga, à romana. E temos outra coisa do século XIX, que um escultor americano, o Greenough, faz com o George Washington. E, portanto, também à antiga, à romana, especificamente. E, portanto, temos aqui duas maneiras, ou seja, Dinamarca ou Nova Iorque, ou Washington. Dinamarca ou Washington. Reykjavik ou Kinshasa, o mesmo bem, a mesma beleza. Na exposição de arquitetura basicamente organizada pela Bauhaus nos anos 20, em que entram alguns dos mais conhecidos arquitetos europeus da época, há uma coisa muito engraçada. Há um postal que tem uma fotomontagem de um prédio que o Mies van der Rohe fez para essa exposição na Alemanha, do Weissenhof, e que pode ser portanto, é um prédio de habitação em banda, e que depois a montagem fotográfica, a imagem, estão a ver o que faz a imagem transporta para o Norte de África. E é exatamente o mesmo prédio, mas agora à beira-mar, não é propriamente uma coisa que houvesse ali, à beira-mar e com os tipos de turbante. O mesmo bom, o mesmo bem, não é? A democracia é boa para todos. Não é? A democracia americana é boa para todos. Não é? Aquilo que o capitalismo chama a democracia é bom para todos, mesmo que a gente não esteja muito interessada. Deixa estar, obrigado. Não, mas não sabes o que perde. Não, estão a ver? É muito engraçado. Eu, a propósito disso, resolvi trazer aqui uns textos. Vocês encontram lá uma facilidade na internet. Uma coisa é o que o Tariq Ali diz numa revista que encontram online, que é a Naked Punch Review, e que ele diz assim: nós estamos a assistir a um renascimento da colonização e da mentalidade colonial de um novo tipo, representado pela Brigada dos Direitos Humanos e pelos seus amigos no Le Monde e no Libération. A guerra do Iraque
o falhanço do Ocidente em forçar Israel a retirar das suas posições coloniais são bons exemplos. E ligado a isto está o processo de neoliberalismo e da economia neoliberal, que faz da democracia em si mesma uma casca vazia. A very hollow shell. Isto diz o Tariq Ali. O Deleuze diz assim naquela entrevista que lhe faz a Claire Parnet, que depois é editada como ABCDR depois da morte dele, como estava combinado, e ele diz assim: eu fui sempre um apaixonado pela jurisprudência, pelo direito. Se eu não tivesse sido filósofo, teria feito direito. Mas justamente não o direito do homem, estão a ver? Ou seja, não o universal. E depois, quanto ao caso, quando se começou a não poder fumar nos táxis, não é? Em França, a entrevista é de 88 e 89. E ele diz assim: 10 anos depois é absolutamente universal. Já não há praticamente nenhum táxi onde se possa fumar. Em nome de quê? É que o táxi não é mais assimilado a um arrendamento de um apartamento sobre rodas. É assimilado a um serviço público. Num serviço público, temos o direito de proibir os outros de fumarem. Isto tudo é jurisprudência. Não é questão de direito deste ou daquele. É questão da situação. E a situação é que evolui. E lutar pela liberdade é realmente fazer a jurisprudência. Estão a ver? Ou seja, não é pensar no universal. E não é dizer assim, não, a gente... Porque reparem, o que é que fez o colonialismo ao longo de toda a sua história? O que é que fez do século XIX para cá? Até antes do propriamente colonialismo, não é? Daquela fase da expansão, não é? Da conquista espanhola, não sei o quê. O que é que faz? Também estavam a fazer bem àqueles tipos, não é? Levavam-lhes a escravatura e a sífilis e essas coisas todas, mas levavam-lhes também a fé cristã, que era a verdadeira e boa que os ia salvar. Não é? E ensinavam-nos a ler e a escrever, e faziam dicionários de umbangundum para espanhol ou português ou não sei o quê, não é? Porreiro, agradeceram imenso. Não é? Os índios do Brasil, da América do Sul toda, da América do Norte, não é? O pessoal em África que ia de barco acorrentada nos porões, toda a gente agradeceu imenso essa missão civilizadora. Toda a gente que fala de colonialismo do século XIX para cá fala sempre na ação civilizadora. Lembram-se até quando nós devíamos era tirar as obras de arte todas do Museu do Iraque, porque os gajos não sabem tratar delas, estão a espatifar tudo, não é? É a missão civilizadora. Bom, portanto é muito engraçado esta questão. Mas também há outra questão aqui muito engraçada. Lá está a relação dela com a janela. Olha sempre para o lado, olha para ele, vira as costas à janela, quer dizer, não está aí. Mas, reparem uma coisa, é muito engraçado que pensar isto como ponto de vista. O ponto de vista dela, reparem, ela quando chega ao que é que faz? Substitui a janela, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer, nós que estávamos a ver a janela, começar a sentir o interesse do L.B. Jeffries, agora vemos lá ela. Tipo, apetece a mulher, sai da frente, não é? Deixa ver, não é? Bom, e outra coisa engraçada é que ela tem sempre um ponto de vista diferente do dele, até alinhar no dele. Mas mesmo quando alinha no dele, o ponto de vista dela não é bem o mesmo. Eu agora estou a falar do ponto de vista físico, não é? Reparem, aqui é o campo contra campo, não é? Aqui é, ele olha para ela olha para ele, é o contrário. Portanto, o que ela vê é o contrário, é o oposto exatamente daquilo que ele vê. Bom, mas também é um ponto de vista feminino, já começámos a ver isso, vamos ver outra vez, não sei se depois vale a pena ir parando nesses casos todos, eu enumero já, que é, reparem, a primeira é quando ele está ali todo a dizer, olha-me para aquela, grande festa, isto é que é sempre a ação ali, não é? Nisso torce, ela diz, não está apaixonada por nenhum, não é? Como é que sabes? Estão a ver? Aquilo é o que faz, estão a ver, e depois no fim ela tem razão, até por acaso chega ao namorado dela que é um soldado baixinho que volta da tropa, não é? Pequenininho, gordinho, não tem nada a ver com isto e ela agarra-se a ele a beijá-lo. Portanto, estão a ver
que há ou seja, o que é que começa a acontecer aqui? Aquela ficção, aquela utopia da modernidade, do ponto de vista universal, né? E ela aqui está a falar em nome do universal, atenção, portanto, ela não é boa contra o mal, né? Atenção, mas o que está a acontecer agora, começa subtilmente a acontecer desde a interpretação dela do apartamento da Miss Torso, é que o que está a acontecer é que estamos a ver destruir devagarinho esta ficção terrível e perigosíssima de que há um ponto de vista universal que nos permite organizar o mundo da maneira que nós achamos bem. Ou seja, o que faz o imperialismo é precisamente isso. É pegar naquelas coisas que usa para dominar, para controlar, o que implica também, como disse há bocado, conhecer, organizar, fazer listas, fazer museus, não é? Querem coisa mais colonialista e desterritorializadora do que um museu, ir tirar uma coisa do contexto para onde foi feito e pô-lo num sítio que não tem nada a ver com aquilo. O que é que um Buda tem a ver com um museu em Paris? O que é que uma virgem de uma igreja parisiense do século XII tem a ver com um museu em Paris? Nada, só na cabeça do Sr. Malraux, que aí já nem sequer é um lugar próprio para ver arte, é nas folhas de um livro, é um museu imaginário, não é? Bom, e portanto estão a ver que o que se começa a desfazer aqui é este olhar universal. Não há nenhum olhar universal, não há nenhum ponto de vista superior, há muitos pontos de vista. Portanto, agora que nós estamos aqui entre gente branca, não é? Bem na vida, um fotógrafo famoso, com um trabalho porreiro, que faz o que gosta, eu não vos vou mostrar isso, mas eu acho que numa conversa que há entre o fotógrafo e o amigo polícia, que o ajuda, não ajudando basicamente, não é? Contrariando o seu ponto de vista, fazendo-lhe ver que há outros pontos de vista, precisamente o do porteiro, do não sei quem, tá, que podem estar certos. Uma coisa que eu acho que se calhar há ali, que há um ressentimento. Não é? E tu tiraste a fotografia porreira, não é? Mas quem pilotava o avião, que te fez carreira, quem pilotava o avião era eu. Ele diz uma coisa destas e eu só, olha, sou polícia, tenho trabalho chato e estou aqui a aturar-te, não é? E tu tens esta mulher glamourosa e não sei o quê, tens esta vida porreira de revistas e não sei o que mais, não é? E uma coisa muito engraçada é que o Burr, se virem bem, o assassino, coitado, está sempre a deitar as mãos à cabeça, a transpirar, a olhar, e quando chega ao pé isso vamos ver, nem que não se veja mais nada. Mas quando se chega ao pé do Jimmy Stewart, só lhe pergunta, mas o que é que você quer? Ele é mais a vítima do que o vitimizador. E depois tem um nome estrangeiro, não me lembro o que, escandinavo, germânico, qualquer coisa assim. E portanto é um imigrante. Um imigrante pobre, um caixeiro viajante. Estes meninos é que são os que jantam no 21, não é? E que vão às festas e que não sei o quê. Portanto, são as upper classes WASP, não é? Brancas, de origem anglo-saxónica e protestantes, não é? A dizerem à polícia, há uma cena da polícia em que ela é apanhada em casa dele a roubá-lo, não é? Quem chama a polícia é o Jimmy Stewart e a polícia deixa ir e ele fica tipo, quer dizer, ou seja, o imigrante pobre, que pode ser protestante, se for escandinavo ou germânico, mas não será anglo-saxónico. E portanto, que é aquele tipinho, enfim, pequena burguesia, não sei o quê, pá, e eles, escusados na sua posição de upper classes, não é, fazem o que querem, até fazem com que a polícia pegue na senhora bem vestida e a mande outra vez cá para fora, quando vier a estar presa, não é? E ficar lá durante uns tempos, não é? Mas vai lá a Stella pagar a fiança e está tudo bem, não há problema. Estão a ver? Está aqui uma posição de superioridade, há aqui quase um racismo subjacente, não é? A ideia de que claramente este olhar é um olhar dos dominadores sobre os dominados, não é? Mas aqui já estamos a desfazer-nos, assim, realmente no limite do exagero, talvez, digamos assim. Bom. Agora temos uma conversa que não altera muito ao que dissemos.
as it seems. Pronto, e ela vai-se embora. E reparem que se vai embora também na sombra. Things status quo. E ele agora começa a ficar aflito. Mas calma aí, se calhar, quando é que o telefone... Quando é que torna a ver-te? Ele lá vê-la e ele está porreiro, não é? Envolvimento é que não. Ver, ele está sempre preparado. Please, not until tomorrow night. E lá vai ela e fecha, não é? Desaparece na sombra. Ela vai-se embora e ele para onde é que se vira? Para a janela. Estão a ver? E agora, a janela do assassino já está fechada. Ele só vai reparar depois, o que também é engraçado, a câmara sabe coisas que os protagonistas não sabem e às vezes nem nós próprios sabemos. Provavelmente, se não tivéssemos a ver isto pela 15ª vez, com estas ideias já na cabeça, nem reparávamos que a janela estava fechada, não é? E portanto, isto é muito engraçado. Esta coisa da janela fechada depois vai introduzir uma outra questão, um bocadinho mais à frente, que é a da própria privacidade dele. Isto é muito giro estarmos aqui a olhar pelas janelas dos outros. Mas e quando olham pela nossa? Quando ele tem lá a noiva em casa e o amigo polícia começa assim a olhar, ela passa cá à noite, ele diz-lhe cuidado, não é? Vamos ver essa sequência. Não é? Ela passa tipo, e ela fecha os stores, eles também querem ter a privacidadezinha deles, também é bom, não querem que espreitem lá para dentro, não é? Mas se eles fazem isso, porque é que não estarão, se eles espreitam, porque é que não estarão a ser espreitados? É o mais provável, não é? Alguém ainda pode fazer o filme, não é, do outro vizinho que estava a olhar para o maluco do L.B. Jeffries, não é? Ele deixa-se dormir, também há aqui um jogo muito engraçado entre o que vê e o que não vê, o que sabe e o que não sabe, não vamos perder tempo com isso. Lá vem a Stella e esta conversa é que nos interessa. You know, the insurance company would be much happier if you'd sleep in bed at night instead of in that wheelchair. Oh, how'd you know? Eyes are all bloodshot. You've been watching out that window for hours. Yeah, I was. What are you going to do if one of them catches you? Yeah, depends which one. No, Miss Torso, for example. You keep your mind off her. Sure is to eat and drink with your married girl. Yeah, she'll wind up fat, alcoholic, and miserable. Speaking of misery, Olha, olha, olha. where was Lola, car? She knocked herself to sleep again. Não era isso. Poor soul. Oh, well. Maybe one day she'll find her happiness. Some man will lose his. Isn't there anybody in the neighborhood who cast an eye in her direction? No. She might be. Talvez o vendedor fique disponível em breve. Estão a ver? Começa a ser formulável a teoria da conspiração dele. Estão a ver? Bom, isto é engraçado. Agora vamos ver o medo de ser visto. O maior terror de um voyeur é ser visto. Agora vamos entrar no terror dele, querem ver? Agora vai vender a história dele à Stella. Ela diz, mas já estão abertos. Para trás, estão a ver? Olha. Estão a ver? A coisa pior é de repente o tipo está a olhar para nós. Vamos parar, está bem. Pronto, é um bom sítio. Então vamos lá parar.